Calma aí. Tá entrando o povo aí. Aí, agora sim. Agora apareceu. Agora foi. Agora foi. Apareceu. Paz do Senhor, pastor. Aleluia, estamos aqui. Tudo bom? Tudo bem? A Roberta fala que é o Beleza? inimigo da live. Foi vencido, tá amarrado. Tá amarrado. Bem, então vamos dar início aí ao nosso primeiro café com o Carlão. Bem, eu tenho certeza que vai ser proveitoso aí para as nossas vidas. Amém. Amém. É um prazer. O intuito desse programa, sei lá como podemos dizer aí, é essa comunhão entre os irmãos, né? Tanto do nosso ministério quanto os demais ministérios, e também para poder aprender um pouquinho mais da palavra, né? Esse tempo que nós estamos nesse distanciamento aí, nada mais importante do que essa comunhão e aprender um pouquinho, né? Daquilo que é de Deus. Bem, Amém. o tema dessa tarde, já início de noite, é sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento específico mesmo, vamos dizer, abrir mais, deixar mais aberto o Apocalipse, né? Falar um pouquinho sobre o Apocalipse, o arrebatamento. Sim. E aí as pessoas aí vão... Aí, estão falando que é jantar, não estão falando que é café, estão falando que é jantar com o Carlos. Mas, enquanto as pessoas coloquem aí as dúvidas, as perguntas, o pastor dá aí uma breve abertura aí, falando um pouquinho sobre esse tema, os irmãos já ir aí se preparando para as perguntas. Beleza, tá bom. Em primeiro lugar, paz do Senhor para todos vocês, uma boa noite. Pastor Carlos Padetti, muito amado, muito querido, sua família, é muito bom a gente poder ter esse momento de comunhão, mesmo na distância. Hoje nós temos essas ferramentas que nos possibilitam ter um contato mais próximo e instantâneo, né? Apesar de todos os problemas do inimigo da live, né? Como foi falado aí, mas está vencido, né? E a gente fica muito feliz. Um abraço para ti, um abraço para a Roberta, enfim, para os filhos e também para toda a nossa igreja aí em São Sebastião. E a todo o pessoal que está ligado. Estou vendo que tem gente aqui da família, né, Cida? Está ligadona aí, e outros irmãos também lá da GERT, né? Está todo mundo ligado, que bom. O tema que foi proposto para esse nosso diálogo é um tema bastante interessante a respeito de um momento escatológico, do momento dos últimos dias. E quando a gente fala nesse tema, sem dúvida ele desperta muito interesse, muita curiosidade e também muito mistério, porque afinal de contas não existe uma agenda que você possa ler os acontecimentos com todas as descrições claras, né, do que vai acontecer nos últimos dias. Nós temos indícios, nós temos sinais que a Bíblia Sagrada nos indica, e até mesmo a sua interpretação ela pode gerar algum tipo de divergência. Só que eu acredito que o mais importante não é nós dialogarmos as divergências e nem ficarmos aqui debatendo essas diferenças, mas entender o propósito principal da palavra de Deus e principalmente dos temas acerca do Apocalipse, do livro da Revelação e, enfim, os temas escatológicos, que é despertar esperança no coração dos fiéis, esperança no coração dos cristãos. Lembrando que o texto do Apocalipse ele foi escrito no primeiro século, direcionado a uma comunidade judaica que estava começando a viver o princípio das perseguições, comunidade judaica cristã, né? Os judeus que se converteram ao cristianismo e que agora o Império Romano estava começando a persegui-los e isso trazia a eles medo. Imagine qualquer um de nós, né? Termos a nossa igreja perseguida pelo governo. Tente imaginar isso. É mais ou menos o que acontecia lá no primeiro século em relação ao Império Romano, diante da igreja primitiva, os cristãos estavam surgindo.
E esse povo precisava de uma palavra de esperança. Então, quando a gente olha para o Apocalipse, quando a gente olha para esses textos escatológicos, a gente precisa entender que mais do que uma agenda do fim do mundo, ele corresponde a uma palavra de esperança, a um povo que estava carente, um povo que estava amedrontado, um povo que estava iniciando um período de sofrimento, de perseguição, e esse povo precisava de uma palavra de incentivo. E Deus inspira, então, o seu servo, né, o evangelista João, que depois vem a escrever o texto do Apocalipse, a dar esta palavra de incentivo e de fé aos nossos irmãos. Especificamente em relação ao arrebatamento, que é o tema que está sendo proposto, ele é o primeiro evento escatológico. Quando a gente olha na história, ou na previsão, vamos dizer assim, a linha do tempo escatológica, o primeiro grande evento que marca esse início dos últimos dias é o arrebatamento. O arrebatamento que popularmente é chamado de arrebatamento da igreja, mas eu particularmente gosto de chamar de arrebatamento dos salvos, porque a igreja não restringe o poder de Jesus Cristo de manifestar a sua salvação. Ou seja, estar dentro da igreja não é garantia de ser arrebatado, e também estar fora da igreja evangélica, que eu digo, não é também garantia de não ser arrebatado, porque a salvação ela pertence ao Senhor, e naquele dia haverá então esse fenômeno nunca visto na história da humanidade, onde aqueles que servem a Deus, aqueles que são fiéis a Jesus, aqueles que o Senhor os chamou, poderão então viver esta experiência, né, de serem arrebatados. E o arrebatamento em si, ele é uma manifestação instantânea, né? Naquele dia, naquele momento, onde o Senhor declarar o arrebatamento, a Bíblia Sagrada fala que o Senhor virá no céu, ficará nas nuvens, mas naquele momento o que vai acontecer? Acontecerá que os que estão mortos, os que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão, eles sairão das suas respectivos túmulos, né? Ou onde quer que eles tenham perdido a sua vida e tenham sido sepultados, eles se levantarão e serão arrebatados. E os vivos terão a sua estrutura transformada, o seu corpo transformado em corpos gloriosos, né? Corpos incorruptíveis, como diz a Bíblia. E esse grupo de pessoas, tanto os ressuscitados como os vivos, eles ascenderão, né, subirão para viver o segundo momento, né, da linha do tempo escatológico, que é o que são as bodas do Cordeiro. E aí existem muitas versões que a gente pode ter ouvido já, de coisas do tipo assim, que vai acontecer, de aviões que vão perder o seu controle, vão cair, e carros que vão ficar totalmente desgovernados. A ideia é mais ou menos essa, a ideia é que realmente vai ser num piscar de olhos, e aqueles que são realmente já salvos em Jesus Cristo, que o Senhor lhes garantiu a salvação, eles realmente serão tomados desta vida para viverem o segundo momento da linha escatológica, que são as bodas do Cordeiro. O que a gente pode falar mais também é que o evento arrebatamento, a base bíblica que a gente tem principal, ela se encontra lá no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Esse é o texto base de arrebatamento, porque, por incrível que pareça, nos evangelhos você não encontra a citação do arrebatamento. Você não tem Jesus Cristo falando do arrebatamento. O que Jesus Cristo fala a respeito do arrebatamento em si é o fato de que haverão dois trabalhando juntos, um será tomado, outro ficará, mas em detalhe de como vai ser essa ressurreição, a transformação dos corpos em corpos glorificados, em corpos incorruptíveis, isso ficou a cargo do apóstolo Paulo depois em escrever, né? Mas você não tem aprofundadamente nenhum tipo de diálogo, de debate, de apologia ao arrebatamento lá nos evangelhos. À exceção desse texto de Jesus, né, essa citação de Jesus, o restante, quando falamos de arrebatamento, nós estamos falando já do Novo Testamento. Também eu gostaria de, pelo menos, encerrar essa introdução, porque as perguntas vão começando a chegar e a gente vai direcionando a nossa conversa acerca desse tema
de acordo com as perguntas do interesse dos nossos irmãos aí que estão ligados conosco. Também é interessante nós citarmos o fato do arrebatamento, que como ele é o primeiro evento da linha de tempo escatológica, não faz sentido imaginar o arrebatamento no meio, durante ou depois da grande tribulação. A grande tribulação não é o primeiro evento escatológico. O primeiro evento é o arrebatamento. Ou seja, com isso nós chegamos à seguinte conclusão, que aqueles que serão arrebatados, eles não passarão pela grande tribulação. É muito comum, às vezes, as pessoas pensarem assim que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação, né, no entendimento mesotribulacionista, ou então depois da grande tribulação, e não é verdade. Então, para deixar todo mundo tranquilo, você está salvo e remido no Senhor, fique em paz, porque no dia do arrebatamento você já vai subir, e a grande tribulação não é para você. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente perde o medo do Apocalipse, perde o medo do fim dos tempos, porque se nós somos fiéis a Jesus, o nosso destino é esse, o nosso caminho é esse, nós vamos ser arrebatados. E daí para frente é só alegria, é só festa, não só na casa de Deus, aí é só festa no céu, enfim, onde nós estivermos cultuando com o Senhor. Então, acho que é uma introdução básica da gente tentar, pelo menos, entender, né, pontuar aonde se coloca a ideia do arrebatamento, e aí a gente vai conversando com o pessoal de acordo com a dúvida dos nossos irmãos e irmãs. Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, pastor. Vou começar as perguntas aqui. Só para a gente não perder esse último raciocínio aí, existe uma grande dúvida. Pois é. Existe uma grande dúvida. O arrebatamento não acontecerá na grande tribulação. Porém, tem algumas pessoas que são mais pessimistas, dizem que na grande tribulação ainda resta uma chance. Uma chance de salvação? Isso. Sim, haverá chance de salvação. Para aqueles que ficarem, ainda haverá chance. Então, o arrebatamento, ele não é assim o fechar de toda a oportunidade. Não. O arrebatamento é a garantia daqueles que já são salvos, aqueles que morreram salvos em Cristo, ou que estiverem vivos do momento do arrebatamento. Vamos dizer assim, ele é o prêmio maior. Sabe aquele aluno da turma que ele tira 10 e o professor, para quem tirar 10, ele vai dar um brinde. Então, esse aluno que tirou 10 é o crente que vai ser arrebatado. Agora, não significa que o aluno que tirou 6, que tirou 7, que ele não vai passar de ano. Ele consegue passar de ano, só que não tem o prêmio de quem tirou 10. Então, é mais ou menos essa ideia. Quem tirou 10 é quem vai ser arrebatado. Beleza, glória a Deus. Mas quem não for arrebatado, ainda haverá chance. Não haverá mais chance depois, no final da grande tribulação, depois que vier o milênio, e principalmente no juízo final, aí já não tem mais negócio, aí já não tem mais conversa. Mas arrebatamento é o prêmio maior para quem já partiu em Cristo, ou então que estiver vivo naquele período e vai ser arrebatado. É o prêmio maior, que vai, inclusive, fazer com que essas pessoas sejam, como que eu posso falar, preservadas de viverem a grande tribulação. Mas, se alguém ficou na grande tribulação, conhecendo a palavra, sabe aquela história do crente frio? O crente frio, minha mãe era fiel, foi arrebatada, foi para o céu e eu fiquei. Esse que ficou, ainda há chance para ele. Só que aí já vai ser uma chance mais pesada. Por quê? Porque você, no momento do anticristo, da grande tribulação, você tem o domínio do sistema do anticristo, haverá perseguição para essas pessoas, e essas pessoas morrerão por causa da palavra de Jesus. Então, é diferente do arrebatamento. Arrebatamento, eu vou para o céu numa boa, legal. Grande tribulação, eu vou para o céu, mas provavelmente eu vou ser morto. Vou ser morto pelo sistema, né, daqui da grande tribulação, do anticristo, mas essa minha morte vai me garantir a salvação. O apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse, tem um capítulo que fala assim, uma pergunta, né? Quem são esses que estão aí debaixo do trono de Deus? E a resposta é, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, aqueles que confessaram o nome de Jesus durante o período da grande tribulação, morreram por causa disso, mas ganharam também a salvação. É que esse tema, gente, ele é um tema muito abrangente, né? A gente tenta focar em arrebatamento,
mas sem dúvida a gente acaba falando da grande tribulação, daqui a pouco vai tocar lá no juízo final, e daqui a pouco vem a pergunta assim, Pastor Milton, eu estou salvo ou não estou salvo? Aí eu vou falar para você, meu irmão, não sei, depende de você, seja fiel a Jesus, se você for fiel, a Bíblia promete, seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida, né? Então é lógico, como eu disse, é um tema muito abrangente, cheio de mistério, cheio de diversas verdades, porque quem pergunta alguma coisa, com certeza pergunta porque já ouviu alguma afirmação. Então afirmações existem várias. E eu acredito, mais uma vez, eu quero reforçar essa ideia. Olhar para o final dos tempos, olhar para o Apocalipse, não é sinal de, não é algo para que a gente tenha medo, mas é uma palavra de esperança e saber que aquele que espera no Senhor, aquele que é fiel até a morte, ele vai ter benefícios, né? A nossa ida para a glória, a nossa vida eterna, ela está vinculada a benefícios, a acréscimos que nós vamos receber. A Bíblia chama de galardão, né? Então, cada um vai receber o seu galardão, que é esse acréscimo, levando em conta, diretamente relacionado ao nosso compromisso com Deus, aquilo que a gente viveu com Deus nesta vida. Então, o conselho desde o início dessa nossa conversa que eu dou é o seguinte, faça o que você tem que fazer correto para Jesus agora, em vida. Que tudo que vai acontecer depois, arrebatamento, grande tribulação, bodas do Cordeiro, milênio, juízo final, tudo isso vai depender do que nós fizermos hoje em vida. Por isso, vale a pena a gente ser fiel ao Senhor Jesus. Ok? Amém. Vamos começar. Tem uma pergunta aqui um pouco mais... Deduzo que seja um pouco mais simples. Na Bíblia, fala quem escreveu Apocalipse? Tem alguma evidência disso? Olha, o que nós temos, você tem o que a tradição cristã nos conta. A tradição cristã nos conta que o autor do livro do Apocalipse é João, aquele mesmo João que foi o apóstolo de Jesus Cristo. João, apóstolo do amor, que escreve o seu evangelho, depois escreve as cartas, nós temos 3 cartas de João, e o livro do Apocalipse. Bem certo que se você for procurar literaturas e algum tipo de estudo a respeito, existem também algumas pessoas, existe uma teoria, não é da tradição cristã, a tradição cristã vai dizer, Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João e ponto final. Mas existem teorias de alguns estudiosos que atribuem o Apocalipse a uma outra pessoa homônima de João apóstolo, ou seja, que tenha o mesmo nome. Um João que foi preso na ilha de Patmos e que lá teve a revelação. Porém, o que nós podemos dizer é que, seguindo a tradição cristã, que é a interpretação dominante, o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aquele mesmo que viveu com Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos do Senhor. Vamos lá, agora uma que diz com esse tempo que nós estamos passando. É aí que eu falo que foge um pouquinho do arrebatamento, vai entrar mais no Apocalipse, né? Mas vamos lá. Essa pandemia pode ser considerada um dos sinais? Bem, eu digo para você o seguinte, a Bíblia Sagrada fala assim, o próprio Jesus orienta, se você olha as árvores, se você olha as folhas, você percebe que está chegando o verão, porque existem sinais que fazem com que a gente perceba que alguma coisa está acontecendo. O que nós podemos dizer? Do ponto de vista de eventos catastróficos na história da humanidade, eles sempre existiram. Se a gente olhar a história de tudo que aconteceu, nós vamos encontrar, por exemplo, nos primeiros, se não me engano, é no 3º século, no 5º século, ou seja, bem pertinho lá de Jesus, nós vamos ter, por exemplo, um grande vulcão que entrou em erupção lá na Europa, lá na Itália, e que destruiu muita gente e matou muitas pessoas. E o que eles diziam? E eu estou falando isso de 1.500, 1.800 anos atrás. Eles já diziam que era um sinal do fim do mundo. Pestes, do ponto de vista de doenças, na história da humanidade existiram muitas. No período medieval, lá na Europa, por exemplo, houve uma pandemia chamada peste negra, porque era uma doença que as pessoas morriam e os extremos das suas mãos e dos seus pés, os dedos, né,
ficavam enegrecidos, eles escureciam, daí o nome peste negra. E para vocês terem uma ideia, esta pandemia matou 2/3 de todos os moradores da Europa, ou seja, a cada 3 pessoas, 2 morreram. Olha que pandemia terrível, que trouxe uma morte coletiva imensa. E muita gente também dizia o quê? Olha, agora chegou o fim porque veio a peste negra. 100 anos atrás nós tivemos, você já ouviu agora, com todas essas informações que a gente teve acesso, à gripe espanhola, que também matou muita gente há 100 anos atrás. Passaram 100 anos e agora nós estamos aí com esse infeliz desse novo coronavírus, o Covid-19. O que eu posso dizer é o seguinte: desde o momento que Jesus Cristo ascende aos céus, e para ser mais preciso, desde o momento quando Jesus Cristo começa a anunciar o Evangelho, ali deu-se início ao cronômetro regressivo, ao cronômetro que já está marcando a volta do Senhor. Então, o fim dos tempos não começou agora, o fim dos tempos começou há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo começou a pregar. Quando ele disse, é chegado o tempo, está tudo consumado, ali começa a pregação para a humanidade da oportunidade de salvação. E nesse período todo, o que nós vamos ver? E já vimos e ainda veremos pestes, nós veremos acidentes, fenômenos da natureza, nós veremos a corrupção aumentando cada vez mais, nós veremos o homem se deteriorando cada vez mais, veremos também a multiplicação da ciência, porque é um dos sinais. O próprio Jesus disse, com a multiplicação do conhecimento humano, da ciência, o amor de muitos esfriaria. Então é lógico, a gente fica chocado, a gente fica impressionado, ainda mais quando junta muita coisa, né? Ao mesmo tempo, tem a pandemia do coronavírus, agora aparece uma nuvem de gafanhotos que vem lá de não sei aonde, que está consumindo um monte de lavoura aí, a comida de todo mundo. E aí o que a gente faz? Nuvens de gafanhoto, a gente lembra de Moisés, praga do Egito, ou de Joel, praga em Israel. Ah, isso é praga de Deus. Gente, que Deus está triste com a humanidade, isso é óbvio. Porque, infelizmente, cada dia mais a humanidade se afasta de Deus. Porém, o que a gente precisa entender é, todos esses acontecimentos, sim, são sinais da vinda de Jesus. Mas não pense que este agora é o definitivo. Não vamos eleger agora esta pandemia, porque se fosse assim, nós vivemos, o Carlos talvez vai se lembrar, pastor Carlos, que alguns anos atrás, 10 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, lembra quando surgiu o Ebola, lá na África, que todo mundo começou a morrer? O que se falava nas igrejas? O que se falava no meio dos cristãos? Ah, essa é a peste do final dos tempos, vai acabar o mundo. E não acabou. E veio agora uma nova peste, que é, infelizmente, a Covid-19. E virão outras também. Então, o que a gente precisa ficar atento é o seguinte, todos esses acontecimentos são sinais. Tudo isso faz parte daquilo que o Senhor falou. Olha para as árvores, se você olhar, você vai perceber que o verão está chegando. Então, nesses 2000 anos, nós estamos observando que o que acontece com a humanidade, o que acontece com a vida humana, as tragédias, as pestes, tudo isso é sinal, sim, da vinda de Jesus. Então, nós precisamos estar preparados e saber, não vai ser o último evento. O último evento vai ser exatamente o último, na verdade, o primeiro dessa linha de tempo escatológica é o arrebatamento. Quando todo mundo estiver envolvido com tanta coisa da vida, de repente, num piscar de olhos, num estalar de dedos, todos aqueles que são salvos realmente vão desaparecer, vão subir para o Senhor. Então, eu quero dizer a você, é um sinal de que Jesus está vindo? Sim. É o único sinal? Não. Porque esses sinais, desde a vinda de Jesus, em cima dessa pergunta aí, um aqui, só para completar, ainda existirão muitos sinais ainda? Bem, aí você faz uma pergunta que é difícil da gente responder.
Agora, uma coisa é evidente, e eu acho que isso faz parte da gente pensar um pouquinho. A gente vai percebendo que se no passado esses eventos de fim de mundo, essas catástrofes, eram mais distantes, a gente percebe que cada vez mais elas estão se tornando mais próximas. Veja, eu citei gripe espanhola e agora a Covid-19, são 100 anos de diferença. Só que eu também citei o ebola. O ebola para agora a Covid-19 são 10 anos de diferença. Então, a cada tempo, ou com o passar do tempo, os eventos vão se tornar mais constantes, sim. Agora, a gente não tem como afirmar qual é o evento final. O evento final, na verdade, como eu estou colocando, é o evento inicial escatológico, que é o arrebatamento. Quando todos talvez estiverem preocupados com uma série de outras coisas, o arrebatamento acontecerá. E aí, para nós, salvos e remidos no Senhor, esquece, é só alegria. Dali para frente, é só gozar os benefícios com o Senhor. Agora, estejam atentos. Por quê? Porque o Senhor está voltando, isso é uma realidade. Eu costumo dizer, quando me perguntam algo parecido, essa é uma opinião minha, né? Eu sei que não tem como saber quando vai ser o arrebatamento, quantos sinais faltam. Eu costumo dizer, uma opinião minha. Eu falo que eu acho que vai acontecer na geração dos meus netos ou bisnetos. Opinião minha, mas não é que vai acontecer nessa época, né? Sim, sim. Deduzo mais ou menos, sim. né? Porque, não sei, não dá. É que o pastor falou, vai diminuindo o espaço. Parece que cada vez mais aumentando os sinais, as tragédias. Exato, sem exato. contar os sinais dessas pragas, vírus. Também tem aí as guerras que aumentam, pai contra filho, filho contra pai, tudo. É um monte de sinais que vai sendo incluso. E infelizmente, sabe, pastor Carlos? Infelizmente, eu preciso falar uma frase aqui que não é agradável da gente ouvir, mas é a verdade. A coisa só vai piorar. Às vezes as pessoas têm expectativa, gente, vamos orar para que as coisas fiquem melhores. Eu lamento dizer, elas não ficarão. E não sou eu que estou desejando mal. Eu não sou um pastor aqui do azar, né? O pastor da tragédia. Não. É que a Bíblia Sagrada nos fala assim, que a situação ela não vai melhorar, ela só vai tornar pior. Até mesmo para que possa haver o domínio, né, de todo esse sistema que vai se opor à fé cristã, que é chamado anticristo, e para isso acontecer, as coisas vão ter que piorar cada vez mais. Então, vale a pena ficar agarrado com Jesus. Exatamente o que eu ia falar. O que serve de consolo, sabendo que tudo vai piorar, é cada dia mais estar com Cristo, porque é o lugar de segurança que a gente vamos encontrar, né? Perfeito. Pastor, perfeito. Anticristo, antes ou depois do arrebatamento? Já foi dito, né? Anticristo antes ou depois do arrebatamento? Depois, né? Não, no anticristo a gente não falamos por cima, né? Deixa eu só explicar uma coisa. Você vai encontrar na Bíblia 2 citações sobre anticristo. Quando se fala de anticristo, tem 2 significados. Um deles é quando está se falando acerca do imperador romano. Porque todo o processo, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, ou melhor dizendo, com o povo cristão, eles sofriam as oposições do governo, a oposição do sistema, que não era favorável a eles. Então, você vai ter algumas citações, quando você encontra o anticristo, falando personalmente do governo romano, ok? E a segunda interpretação de anticristo, que essa é a escatológica, ou seja, do fim dos tempos, ela diz respeito a um sistema. Anticristo não é uma pessoa, anticristo é um sistema. Assim como existe esse sistema capitalista, sistema comunista, o sistema socialista, e cada um tem a sua característica, o anticristo é um sistema que ele vai dominando e vai chegar a dominar o planeta inteiro, a humanidade inteira, cuja base se dá exatamente no próprio nome, ser contrário a qualquer manifestação de fé. Quando diz anticristo, eu até amplio essa situação, porque qualquer manifestação de fé, ela vai ser rejeitada e vai ser combatida por esse sistema. E como qualquer sistema, ele não se instala do dia para a noite, né? O mundo não se tornou capitalista do dia para a noite, teve um processo para isso acontecer. Os países que hoje são comunistas também não se tornaram comunistas do dia para a noite. Houve um processo para que a Rússia se tornasse comunista, e hoje já não é mais, para que Cuba se tornasse comunista. Então,
todo sistema tem uma história. O anticristo, ele já está construindo a sua história. Se você perceber, por exemplo, cada vez mais é difícil você falar de religião. Cada vez mais é proibido. Houve, por exemplo, aqui em São Paulo, a tentativa de uma lei, da aprovação de uma lei que proibisse que se colocasse em departamentos públicos, em lugares públicos, como fórum, salas de audiência, como escolas, qualquer lugar público que fosse proibido colocar o crucifixo lá na parede. Porque a colocação do crucifixo na parede declara uma confissão de fé. E qual é essa confissão? Confissão de fé católica, cristã católica. E como se prega a um Estado laico, ou seja, um Estado sem relação nenhuma de religião, até isso foi tentado fazer no Brasil. Aqui em São Paulo não foi possível. Mas na Europa já existe essa proibição. E, por exemplo, as crianças não podem ir para a escola com nenhuma manifestação de crença. Quem é católico não pode ir com crucifixo, quem é islâmico não pode cobrir a cabeça, no caso das meninas, né, que cobrem a cabeça com véu, não pode. Porque a declaração qual é? O Estado é laico, não tem relação com a religião. E isto, na verdade, é essa construção que já está sendo feita do anticristo. Que vai chegar um momento, quando o anticristo realmente dominar, que não vai ser possível pregar o evangelho. Se alguém falar que é religioso, vai ser discriminado, vai ser, como que eu posso dizer, ofendido, né? Vai ser preso, tudo isso vai chegar. Então, o anticristo é um sistema que está sendo construído. Quando ele vai dominar? Ele vai dominar quando realmente não houver mais oposição a ele. Quem faz oposição ao anticristo? Quem tem fé, quem declara fé. Quem declara fé? Aqueles que confiam em Jesus, aqueles que se dizem cristãos. Então, o anticristo só vai dominar totalmente quando os cristãos não estiverem mais aqui. E quando os cristãos não estarão mais aqui? A partir do arrebatamento. Então, a resposta se dá. Quando o anticristo domina totalmente? Dominará totalmente. Quando não houver mais cristão, quando já tiver acontecido o arrebatamento. Então, esse sistema do anticristo, já podemos dizer que já está sendo implantado devagarzinho, né? Já está sendo implantado. Você já tem dificuldade de pregar, de falar? Olha, eu sou de uma geração, não é que eu seja antigo não, hein, por favor. Mas eu já peguei uma geração lá atrás que a gente conseguia facilmente fazer um culto ao ar livre. A gente pedia uma praça, a gente pedia um ginásio, uma escola. Quantas vezes você, pastor Carlos, participou com a gente em tantos lugares que a gente conseguia fazer isso? Não é que eu sou antigo, e perceba que cada vez mais agora isso é difícil. Não é verdade? Cada vez mais é difícil. Os teatros agora não cedemos para nada religioso. Se for cultural, tudo bem. Mas para a religião, não. E aí a gente percebe com isso que toda essa construção é uma construção para que esse sistema possa se estabelecer. Até porque, gente, vamos pensar, o diabo não é burro. O diabo ele tem estratégia, o diabo ele não chuta as coisas, ele não vai fazendo, me deu vontade de fazer. Não, ele tem estratégia. Ele toma uma decisão aqui, ele interfere em alguma coisa aqui, porque ele quer um resultado ali na frente. Então, todo esse sistema do anticristo, o diabo já está trabalhando em cima dele faz tempo. E cada vez mais ele vai dominando até chegar ao ponto de um domínio total, um domínio global. Vamos lá, mais uma aqui. Falando a respeito da grande tribulação. Na grande tribulação, o Espírito Santo não estará na Terra? Aleluia! Vocês só fazem pergunta cabeluda para mim, né? Eu só estou tentando achar um carregador. Eu não sou da área aqui tecnológica. Vamos lá. Olha, questão do Espírito Santo na Terra. Veja bem. O Espírito Santo ele vai estar, como ele está, sempre presente, porque o Espírito Santo é Deus. Eu perguntar para você assim, Deus, quais são os 3 atributos básicos de Deus? Você vai falar rapidamente. Deus é onisciente, porque ele sabe tudo. Deus é onipotente, porque ele tem todo o poder. E Deus é onipresente, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Agora eu pergunto para você, nós cristãos acreditamos num Deus de que forma? Um Deus formado pela Trindade, ou seja, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então,
O Pai é Deus, ok? O Filho é Deus. E o Espírito Santo é o quê? É Deus. Certo? Tá acompanhando o meu raciocínio? Agora, se o Espírito Santo é Deus, e se um dos atributos de Deus é a onipresença, onde está o Espírito Santo? Ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o atributo de Deus, quando a gente fala de Trindade, esses três personagens, essas três pessoas da Trindade, elas são indissociáveis, elas não se separam. Então, é a mesma coisa. Se eu perguntar, vamos mudar a pergunta. Na grande tribulação, Deus estará presente na Terra? Aí você vai falar sim, porque Deus está sempre presente em todo lugar. Jesus estará presente? Sim, porque Jesus é o Salvador e todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Essa é uma promessa bíblica. E a grande tribulação não vai quebrar compromissos bíblicos, não vai quebrar bases bíblicas. E aí o que eu vou entender? Se o Pai está presente, se o Filho está presente, onde estará o Espírito Santo? Ele estará presente também, durante a grande tribulação. A questão, a diferença da grande tribulação é que, nesse período, aquelas pessoas que se moverem a pregar o evangelho, porque ainda vai ter gente que vai acreditar. Sabe aquela história do crente frio, que todo mundo foi arrebatado, ele ficou. Aí eu garanto para você, pastor Carlos, vai ficar super crente. Ele vai querer agora, não, eu agora, porque eu quero ainda a minha salvação. E ele ainda vai ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém, por incrível que pareça. Na grande tribulação ainda haverá pregação do evangelho. E tanto é verdade que a Bíblia fala que durante a grande tribulação virão as duas testemunhas, que vão anunciar o quê? Vão anunciar Jesus. E aí eu olho para a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala assim, que quem convence o ser humano do pecado e do juízo, ou seja, trocando em miúdos, quem convence alguém para que essa pessoa se converta, quem é? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é quem convence, se vai ter pessoas ainda falando de Jesus e morrendo por isso, inclusive as duas testemunhas, durante a grande tribulação, o Espírito Santo, sim, estará presente. Ok? Quem não for batizado será salvo. Aleluia! Vocês querem apimentar o meu prato, né? Vocês gostam de colocar pimenta aqui. Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Eu vou começar com a seguinte afirmação. Jesus fala o seguinte, lá em Marcos, Evangelho de Marcos 16. A todo aquele, né? Como a gente repete até nas igrejas, né? Quem crer e for batizado será salvo. Pastor Carlos, quantas vezes me ouviu falar isso e completou essa frase? E eu acho que você ainda fala hoje, né? Então, é evidente a importância do batismo. Ela é evidente. Só que o versículo seguinte fala da seguinte forma: e quem não crer será condenado. Então, você não vê no versículo seguinte a afirmação ou a declaração: e quem não crer e não for batizado não será salvo. Só que tem uma coisa. O ato do batismo, se nós temos a oportunidade, nós devemos cumpri-la. Com toda certeza. Agora, se alguém não teve a oportunidade, a misericórdia de Deus é tamanha, ela é tão grande, que ela pode alcançar aquela vida. Eu não estou afirmando que vai. Mas eu estou falando que a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo que alguém morra sem o batismo, a salvação poderá alcançá-lo. Só que, para que eu e você não tenhamos dúvida, não fiquemos, será que eu sou? Será que eu alcancei salvação? Será que não? Jesus deixou a palavra dele clara aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê em Jesus? Você já se batizou? Então, o caminho que você tem, você carimbou seu passaporte para a salvação. Agora, é lógico, também tem o fato de sermos fiéis até a morte, né? A Bíblia Sagrada fala ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, lá mesmo em Apocalipse 3. Então, o batismo, ele é importantíssimo. Ele deve ser cumprido. Mas nós não temos condição de afirmar se alguém partiu sem batismo, que essa pessoa não será salva. Porque aí a misericórdia de Deus é que vai agir. Se o Senhor quiser salvá-lo, ele o salvará.
porque a salvação não é minha, nem do pastor Carlos, nem da missão nacional. A salvação é do Senhor O maior Jesus. exemplo é o momento da cruz, né? Os dois ladrões, né? Exatamente. Perfeito exemplo. Ele não desceu. Jesus não falou, desce da cruz e vai se batizar que hoje você vai ser salvo. Simplesmente ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E assim foi. E assim foi. Vamos lá, para a gente correr aqui, senão daqui a pouquinho vira vigília. Bom dia. A praga dos gafanhotos está no Apocalipse? A praga dos Eu acho que ele está querendo gafanhotos. dizer dessa que está chegando aí. Essa que está... É essa daí. Olha, eu vou voltar um pouquinho lá no nosso primeiro comentário aqui. Todas essas pragas, essas manifestações, a gente tem de uma forma recorrente. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente vai ver no livro do Apocalipse várias analogias, melhor dizendo, alegorias. O livro do Apocalipse ele tem uma característica muito própria, porque ela vem do mundo judaico, e o mundo judaico está cheio de alegorias, cheio de simbolismos, e o autor do livro vai escrever dentro desse universo, esse universo de alegorias. Você encontra, por exemplo, tirando o livro do Apocalipse, todo o Novo Testamento, ele é muito normal, ele é muito ser humano, tem os milagres, ok, Jesus, maravilhoso, mas são coisas comuns, a igreja primitiva, como é que acontecia. De repente surge Apocalipse, e no Apocalipse, uau, é dragão, é estrela que cai, é o sol que jorra sangue, é aquela coisa muito louca, um monte de gafanhoto. Tudo isso vem dessa característica judaica das alegorias. Eles sempre trabalharam com os simbolismos. Desde o Antigo Testamento a gente percebe isso. Aí você percebe que no livro do Apocalipse você vai ter, sim, citação de gafanhoto, você vai ter citação das pragas, você vai ter citação de morte, você vai ter várias citações. Nós não temos na Bíblia, fazendo uma ligação específica a essa nuvem de gafanhotos aí que apareceu, uma citação desta nuvem de gafanhotos. Não. Mas o fato de ter pestes, o fato de ter esses fenômenos naturais que trazem prejuízo, né, trazem, pela sua manifestação, trazem prejuízo para toda a humanidade, nós sempre teremos e sempre vamos ter. Para nós, chamou muita atenção agora essa nuvem de gafanhotos. Mas, por exemplo, na Europa, existe um local, perdão, que eu não vou conseguir agora citar onde é exatamente, mas na Europa existe um fenômeno que uma vez por ano você tem uma invasão de insetos em determinada cidade. Existe uma explicação científica para isso. Mas quando chega aquele período do ano é impressionante, a cidade inteira fica coberta de insetos. E se qualquer pessoa chegar lá naquele dia, o que essa pessoa vai falar? Gente, isso aqui é o fim do mundo. Olha só o que está acontecendo, está cheio de inseto na cidade. Só que é uma manifestação que a natureza produz e a gente, lógico, não entende, nem tudo da natureza a gente vai entender, porque são mistérios que Deus determinou, mas eles acontecem. Então, em relação a essa nuvem de gafanhotos aí manifestada, a Bíblia não fala sobre ela. O que a gente vê são paralelos. Por exemplo, você vê a nuvem de gafanhoto, você lembra o quê na hora? Moisés, 10 pragas. Você lembra o quê? Joel, capítulo 1. A sequência de nuvens de gafanhotos, a sequência de invasões de insetos que vieram sobre Israel e trouxeram destruição para um povo que é agrícola, com certeza era fome, né? Então, mas não há esta manifestação agora, não há uma relação direta no livro do Apocalipse. Fazendo o último comentário dessa pergunta que eu acho importante. Gente, o livro do Apocalipse não é uma agenda do fim do mundo. Aprenda isso. Você não vai ver cada problema que acontecer, eu vou ver no Apocalipse para ver se está escrito. Não é assim. O livro do Apocalipse ele vai trazer uma visão geral de diversos acontecimentos, mais do que uma agenda para dizer, olha, na data tal vai acontecer isso, no ano tal vai acontecer aquilo. Não. E a principal motivação do livro não é aquilo que muita gente enxerga, que é, eu quero saber o que vai acontecer no fim do mundo. Não. A principal motivação do livro é despertar esperança para aquele que é fiel ao Senhor saber, independente do que venha, pode vir a praga, pode vir a besta, pode vir o anticristo, pode vir o diabo, seja quem for,
quem for fiel a Jesus no final, vai vencer com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o principal assunto, o principal tema do livro do Apocalipse. Mais uma, pastor. Vamos lá. Vamos lá. Qual o conceito do nosso ministério à luz da Bíblia? Acreditamos no Pré-tribulacionismo ou pós? Pré ou pós? Tribulacionismo. Ou meso, que são três, na verdade, né? Você tem o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Nomes esquisitos, horríveis. Deixa eu explicar para você o que significa. É para pontuar, para localizar em que momento acontecerá o arrebatamento. Quando acontecerá o arrebatamento dos salvos. Pré-tribulacionismo quer dizer, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Mesotribulacionismo vai ser no meio, durante a grande tribulação. E pós-tribulacionismo, depois da grande tribulação. O nosso entendimento da Igreja Evangélica Missão Nacional, o que ensinamos no nosso curso de teologia, o que pregamos nos nossos púlpitos, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento antes da grande tribulação. Exatamente como eu expliquei no início, é o primeiro evento escatológico, o primeiro de todos. O que vai desencadear todos os outros é o arrebatamento. Então, quem é salvo, e volto a dizer, não só quem está dentro da igreja, porque quem está dentro da igreja, infelizmente, nem todo mundo é salvo, e tem gente que está fora, que por incrível que pareça, tem um coração tão sincero diante de Jesus, que vai alcançar a salvação. Então, quando acontecer o arrebatamento, os salvos serão arrebatados, serão levados. E aí começa o domínio do anticristo. Aquilo que a Bíblia fala, 3 anos e meio de tudo legal, tudo bom, vai ser maravilha. Vão até colocar a culpa na gente, porque vão falar, sabe por que o mundo era ruim? Por causa desse pessoal aí, ó, esse tal de cristão aí, que ó, todo mundo desapareceu. Então, 3 anos e meio, beleza, lindo paraíso. Aí o anticristo mostra a sua cara, nos outros 3 anos e meio, e aí a gente vai ver. A gente não, né? Quem ficar vai ver o que realmente, né, é roer o osso, é ficar sofrendo, é não ter saída, é não ter escape e ser perseguido aqueles que ainda se mantiverem firmes com Jesus Cristo. Mas nosso entendimento, como Igreja Missão Nacional, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Então, pastor Carlos e eu, a gente está tranquilo. Por quê? A gente não tem medo da grande tribulação, porque nós vamos ser arrebatados. Então, se você também é fiel ao Senhor, fica tranquilo que grande tribulação não é para você. Grande tribulação é para quem não é fiel ao Senhor. Quem é fiel já vai ser arrebatado e dali para frente é só alegria em Cristo. Amém. Existem irmãos que acreditam em predestinação. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Pois esse conceito... A letra do meu filho aqui tá. Esse conceito garante a salvação. Esse conceito garante a salvação? Predestinação. Vamos lá. Ó, esse tema tá fora de arrebatamento, hein? Mas vamos lá. Vamos tentar ser breve aqui, porque é muita coisa e eu estou tentando ser conciso. Então vamos lá. A questão aí é a predestinação. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos encontrar 2 formas de entendermos predestinação. Nós temos a predestinação incondicional e a predestinação condicional. Então, o que é a predestinação incondicional? Ser predestinado significa já nasceu com aquele destino. Aquilo vai acontecer, certo? Ou pelo menos é o desejo do Criador que aquilo aconteça. Isso é a predestinação. Quando ela é incondicional, que é o pensamento defendido pelo calvinismo, né? Foi criado lá por Calvino, lá no período da Idade Média, dos reformadores, predestinação incondicional quer dizer o seguinte: quando a pessoa nasce, já está predestinada ou a ser salva ou a ser condenada. E nada vai mudar isso. Por isso que se chama incondicional. Não há condição alguma que mude essa realidade. Então, por exemplo, eu nasci. E quando eu nasci, Deus já determinou para mim, o Milton será salvo.
Então, não importa o que aconteça na minha vida, eu, no final da minha história, alcançarei a salvação. Ou então, nasceu alguém, não vou falar nenhum nome para não atingir ninguém, nasceu lá o X, e o X, quando nasceu, Deus já determinou, esse não será salvo. Então, não importa o que aconteça, que ele faça na vida dele, ele não vai alcançar a salvação. Esse é o conceito da predestinação incondicional. Do outro lado, você tem a predestinação condicional, ou seja, existe uma condição para que ela aconteça. Essa predestinação condicional é defendida por Armínio, pelo arminianismo, né? E ela vai defender o seguinte: é desejo de Deus que todos se salvem. Esse é um texto bíblico. É desejo de Deus que todos se salvem. Então, a humanidade criada por Deus, ela foi predestinada à salvação. Ou seja, o sentido que Deus determinou para a humanidade era ser salvo. E a prova está que quando Deus fez a humanidade, colocou lá no Éden Adão e Eva, e era para viver eternamente. Só que o ser humano caiu, existe o erro, o pecado, e para essa predestinação acontecer, é necessário uma condição. E qual é a condição? A condição está ligada à vontade do ser humano, ou seja, o livre-arbítrio. Quando eu escolho seguir a Deus, então a salvação está predestinada a mim, sim. Só que eu escolhi esse caminho. E se eu escolhi ficar longe de Deus, eu não vou alcançar essa salvação, porque existe uma condição para a predestinação de salvação, no caso do arminianismo. Então, para deixar bem claro, tentar resumir de uma forma simples aqui. Predestinação na Bíblia, duas formas de entendimento. Do calvinismo, que vai dizer existe uma predestinação incondicional. Uma frase clara deles é: salvo uma vez, salvo para sempre. E essa salvação incondicional não importa a vontade do ser humano. E aí fica um pouco complicado da gente imaginar que por mais que alguém faça o bem, se converta, muda de vida, se ela está predestinada à condenação, como é que fica? Agora você tem a segunda interpretação de predestinação, que é a predestinação condicional, do arminianismo, que vai dizer: Deus predestinou toda a humanidade à salvação, ou seja, é desejo de Deus que todos se salvem. Porém, o ser humano é que vai escolher se ele vai seguir o caminho da salvação ou não. Por isso é uma salvação, é uma predestinação condicional. Se você me perguntar qual é a posição da Igreja Missão Nacional, qual é a nossa posição? Nós cremos na predestinação condicional, ou seja, nós é que escolhemos, o ser humano é que escolhe. Tanto é que é possível perder a salvação. Nós acreditamos assim, fundamentados no arminianismo, fundamentados na Bíblia Sagrada. Porque se não formos fiéis até o fim, é possível ficarmos fora da lista da salvação, do livro da vida diante do Senhor. Então, fora do arrebatamento, mas uma explicação pelo menos reduzida aqui dessa predestinação bíblica. Então podemos dizer que a salvação ela já foi dada a todos. A gente não conquista a salvação. Ela está oferecida a todos. Ela está oferecida. A predestinação vou fazer uma comparação assim. Quando nascem os filhos, o que os pais desejam? Eu quero que o meu filho seja um médico, um professor, quero que seja uma enfermeira, quero que seja um jogador de futebol. O pai, a mãe tem esse desejo para o filho e vai oferecer tudo o que puder para o filho chegar lá, ok? É o que Deus faz. Deus ofereceu a salvação está para todo mundo. Só que quem vai escolher viver essa salvação ou não é o ser humano. Quem vai escolher ser jogador de futebol ou sei lá, trabalhar no almoxarifado é o ser humano, é o nosso filho. E a gente sabe disso. Pastor Carlos tem 3 crianças aí. Teu sonho é que o Davi seja o quê? Seja médico. Ele fala: não, pai, eu quero ser, sei lá, agricultor. É o direito dele, é a escolha dele. Mas você colocou antes o seu desejo. Então, a predestinação divina à salvação é isso. E a Bíblia fala: Deus deseja que todos se salvem. Agora, quem vai escolher ser salvo ou não, somos nós. Quem aceita a salvação ou quem rejeita a salvação.
Pastor, eu sei que o tempo está indo, mas vamos responder. Acho que tem mais duas aqui, só para não deixar ninguém. Não, gente, Vamos lá. aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, uma lá do começo, pastor. Foi uma lá do começo. Cadê ela? Vamos lá. Cadê, Davi, do seu tio? Tá viajando. Não tem mais Qual nenhum o do começo, conceito? não. Dizem que o arrebatamento... Aqui. Dizem que o arrebatamento é uma coisa e volta de Jesus é outra, correto? Ou seja, quando falamos de sinais, falamos da volta de Jesus ou de arrebatamento? Vamos lá, então. A questão é a seguinte. A volta, que tecnicamente se chama parousia, nessa volta de Jesus, ele não virá à terra, tá bom? Ele vai ficar nas nuvens, ele não virá à terra, mas ele voltará. Com essa volta, acontecerá o arrebatamento. Então, mais ou menos assim, vamos tentar fazer uma analogia aqui que me vem à mente. Quando o sol aparece, você tem uma flor chamada girassol, certo? E o que acontece com o girassol? O girassol ele fica com a flor caída. Quando aparece o sol, ele se levanta, certo? Então é mais ou menos isso. Jesus vem, a volta de Jesus, a parousia, e o que isso vai promover imediatamente? O arrebatamento, ok? E aí, depois do arrebatamento, você tem um outro momento que é bodas do Cordeiro, que Jesus vai servir todos esses arrebatados em uma festa linda e maravilhosa. Então, é outra história. Mas a gente pode falar assim, que a vinda de Jesus se dará e o primeiro evento, a primeira consequência da vinda de Jesus é o próprio arrebatamento. Não posso citar que são sinônimos, eu não chamaria de sinônimos, tá? Mas eu diria, sim, que são ações simultâneas e até mesmo não simultâneas, mas são consequentes. Jesus volta, imediatamente acontece o arrebatamento. A Bíblia fala que todos passarão pelo julgamento final, até os mortos. Então quer dizer que ninguém foi para o paraíso. Depois de Jesus, tem algum lugar para as almas ficarem antes que cheguem esse dia? Gente, vocês estão apimentando meu molho, hein? E vocês querem que eu fale isso em 2 minutos, em 3 minutos? Fala sério. Veja bem, são questões polêmicas, tá? Você vai ouvir, talvez já tenha ouvido versões diferentes. Existem várias linhas teológicas distintas em relação a isso. Mas quando eu observo a Bíblia, eu procuro criar uma linha teológica muito fundamentada na lógica, né? no nosso entendimento racional, porque até para que a gente entenda Deus, a ferramenta que a gente vai usar para isso é o nosso intelecto. Eu só consigo entender Deus pela minha mente. Se não couber na minha mente uma explicação, eu não vou conseguir entendê-lo. Então, quando a gente olha para os eventos escatológicos, é importante a gente olhar, sim, com esse caráter, né? com essa visão da nossa racionalidade, do nosso intelecto. E eu quero deixar bem claro, não reduzindo o poder, a dimensão, né, inimaginável de Deus ao nosso intelecto, não é isso. Mas a procura de entender a Deus, eu tenho que fazer isso dentro do meu intelecto. Então, falando a respeito aí do juízo final, todos passarão diante do juízo? A resposta é sim. E aí você me pergunta, mas pastor, e aqueles que são salvos, eles vão ter que passar pelo juízo? Vão, todos. O fato de passar pelo juízo não significa que a pessoa vai ser condenada. É como, por exemplo, a justiça humana. Quando alguém é processado e vai diante do juiz, o juiz é que vai dizer. O juiz fala, olha, você é inocente, pode ir embora. Ele não fala isso? Fala. Como também ele vai falar, você é culpado, você vai ser preso. O inocente e o culpado passam diante do juiz. Não tem diferença. Os salvos e os condenados, os não salvos, passarão diante do juízo final, passarão diante do Senhor, que naquele dia não será advogado, será juiz, ok? E a partir daí você vai ter, então, o resultado, a sentença que Jesus Cristo dará. O próprio Jesus conta, o próprio Jesus fala nos evangelhos. Naquele dia ele vai dizer para alguns, vinde benditos de meu Pai, entrai, né, no lugar especial que eu preparei para vós. Como também ele vai dizer para outros, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Para vocês estão preparados, né? O lago de fogo e enxofre, o inferno e todas aquelas coisas ruins.
Então, naquele momento do juízo, haverá a determinação da salvação eterna ou da condenação eterna, ok? Agora, dizer quando alguém já está no paraíso, quando alguém já está no céu, se a gente usar o critério da legalidade divina, ou seja, que Deus segue regras que ele mesmo determina, e Deus é muito legalista, Deus ele faz as coisas dentro da lei, entendeu? Dentro do que ele fala. Então, se a gente entender um Deus legalista, fundamentado na sua própria palavra, que vai condenar alguém e essa pessoa vai passar a sofrer a partir da condenação, então nós entenderíamos sim que para o inferno ou para o céu, as pessoas só iriam ou só vão a partir do juízo final. Ah, pastor, mas e até lá então? O que vai acontecer? Salvos e não salvos, a partir do momento que morrem, eles estarão no estado que a gente chama tecnicamente de estado intermediário. Falando de uma forma bem simples, como um grande sono. E você já ouviu essa expressão, quando a pessoa morre, né? A pessoa, até o texto bíblico fala, né? Que eles estão dormindo. Todos os sentidos são apagados, e aí não importa o tempo que passar, se serão décadas, se serão séculos, milênios, não importa. Aí todos passarão, né, pelo juízo final, e a partir daí, então, serão enviados ou para o céu, que a gente fala, né, salvação eterna, plenitude eterna, ou então para a condenação eterna, que é o inferno. Ah, pastor, mas tem o texto lá que fala, foi citado pelo pastor Carlos agora, do ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Como é que Jesus fala isso e não vai cumprir? A questão é que quando Jesus fala hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o que Jesus está falando para ele, em outras palavras, é: você está alcançando hoje a salvação. Hoje a salvação chegou na tua vida. O fato de ele entrar lá no céu ou não é uma questão, é outra questão, né? Não diz respeito a essa frase. Essa frase Jesus está querendo dizer: hoje a salvação alcançou a tua vida. Então, eu volto a dizer, é um tema polêmico, você vai encontrar outras vertentes teológicas, mas eu prefiro seguir a ideia de um Deus legalista, de um Deus que ele segue o que é justo. Até porque, se nós ouvirmos a seguinte notícia, preste atenção, você ouve a seguinte notícia, o José da Silva, é uma pessoa que ficou presa por 3 anos e era inocente. Quando aparece essa notícia na TV, o que você fala? Você vai falar: que injustiça! Como que alguém prende um inocente por 3 anos para ficar sofrendo? Vamos usar o mesmo raciocínio lá no juízo final? Imagine se alguém foi para o inferno antes do juízo final. E lá no inferno é coisa boa? Não é? Lá é choro e ranger de dentes. Aí chega no juízo final. Quando chega no juízo final, abre-se o livro da vida e aí mostra lá: José da Silva, você estava indevidamente lá no inferno. Teu lugar é no céu. Então agora você vai para a salvação. Como é que funciona isso? Quer dizer, vai ter um sofrimento antes da sentença? Teoricamente, o que é correto é: ninguém pode ser preso, ninguém pode ser condenado sem uma sentença declaratória. Pastor, Antes disso, qualquer um é inocente. O que eu digo a vocês... O que eu já ouvi a respeito disso é que as pessoas falam que assim que morre, já passa pelo julgamento. Tem pessoas que usam esse argumento. Morreu, já é julgado e aí é condenado ou salvo. As pessoas que defendem a linha que morreu, já está no céu ou no inferno. Tem pessoas que seguem essa linha teológica, né? Sim, sim. Mas aí o que acontece? Se a gente trabalha com essa linha teológica, perde o sentido do evento do juízo final. Porque então, ou o juízo final não é pontual, não é um evento, como a Bíblia Sagrada fala, que vai ser um evento pontual, e eu acredito na Bíblia, né? Ou então a gente vai pensar em 2 julgamentos. Tem um julgamento imediato, que já manda para o céu ou para o inferno, e depois vai ter um outro juízo final. Aí acaba tendo 2 julgamentos, que não é muito coerente. Então é como eu disse, pastor, tem várias linhas teológicas, eu respeito todas elas, né? Mas eu prefiro acreditar na legalidade divina, num Deus que não vai condenar ou absolver sem que haja uma sentença. E quem vai declarar isso é Jesus Cristo. O pastor levantou aqui uma dúvida. Tirar 10. Quando o pastor falou do arrebatamento, quem tirou 10 é arrebatado. Tirar 10
é perfeição. Arrebatado, só quem for perfeito, em tese? Não, eu não fui claro, então. Eu acho que o meu exemplo não foi o ideal. O que eu disse o que eu quis dizer é o seguinte: tirar 10, o que eu quero falar é aquele que foi aprovado por Jesus. E ser aprovado por Jesus não significa perfeição, até porque ser perfeito nenhum de nós vai conseguir. Se um ser humano conseguisse ser perfeito, Deus não precisava ter mandado Jesus. Porque a Bíblia fala assim, que Deus olhou do céu para a terra e não encontrou um justo sequer. Então, se tivesse um justo que fosse nascer um dia, vai nascer um justo em 2021, uma pessoa que nunca vai errar. Então, Deus simplesmente esperava chegar em 2021, nascia o justo, não precisava mandar Jesus. Então, imperfeições, pecados, erros, todos nós vamos ter sempre. Então, o fato de eu dizer aqui, os arrebatados é quem tirou 10? Não, é quem tirou 10, 9, 8, 7, 6. Vamos colocar uma nota de corte em 5? Tá bom? 5, ó. 5 é a média. Até os 5 eu acho que até dá para ser arrebatado. Agora, vamos ser sinceros. Quem tira 4, 3, 2, 1, quem zera, como é que vai esperar arrebatamento? Aí não dá, né? Então, eu colocando em melhores palavras, não estou falando em perfeição, mas eu estou querendo dizer, sim, que aquele que alcança diante do Senhor a sua misericórdia e encontra aos olhos do Senhor motivos para que ele possa declará-lo salvo, esse é arrebatado. Agora, terão aqueles que não serão, aqueles que não confiam em Deus, que não creem em Deus, e mesmo que creem em Deus, mas tem aquela vida, né? Mais ou menos assim que não devia, que são os que vão ficar depois e vão ser mais crentes do que nunca. Só que eu confesso, eu não quero ser mais crente do que nunca na grande tribulação. Eu quero ser crente suficiente para quando chegar o arrebatamento, eu subir para o céu e ir com Jesus. Pastor, vamos ser um pouco mais rigorosos aí, pastor. 7, vai. Quem tirou 7? Aí eu deixo para você, Quem tirou um 6 e um 5, quando chegar lá na grande tribulação, vai ter um pouco mais de força para conseguir vencer. Quem tirou 4, 3, aí está meio complicado. Mas 5, esse é o pessoal. Aí não dá. Aí vai ter que repetir de ano, né? E o repetir de ano é a grande tribulação. Pastor, só para a gente encerrar aqui, eu sei que o tempo já foi, mas eu tenho 2 perguntas só para encerrar. Uma eu sei que eu vou colocar aí pimenta de novo. Essa aí Vamos lá. A respeito dos 144 mil que a Bíblia fala. Eita, nós. Vamos lá. Eu tenho o quê? 2 minutos para falar sobre isso? Vamos lá. Pessoal, lembre, eu quero deixar bem claro, não dá para entender o Apocalipse de uma forma literal, ok? O livro do Apocalipse, ele é alegórico, ou seja, o autor usa imagens, usa símbolos para passar uma mensagem, tá certo? No caso dos 144 mil que são relatados lá no texto bíblico, que tem uma questão específica, né? O texto bíblico fala assim, que são homens que são jovens, virgens e que são judeus. Então, para começo de conversa, já cai por terra toda a ideia do pessoal, por exemplo, do Testemunha de Jeová, né? Porque muitos ali não são judeus, não são jovens, não são virgens. Então, não vai entrar nessa história. O que acontece desse número preciso, desse número específico, né, que está relatado lá na Bíblia, em relação à salvação, a gente teria que ter um tempo maior e até mostrar algum gráfico, alguma conta aqui. Porque quando a gente olha número na Bíblia, no conceito da cultura judaica, a gente tem que tomar muito cuidado. Para nós, ocidentais, século XXI, positivistas, para nós, o número é só um número. O que é o número 1? 1. O que é 5? 5, 10, 10, 12, 12. Um número é um número. No mundo judaico, o número tem significado. Então, por exemplo, só para a gente dar alguns exemplos aqui. Número 2, no universo judaico, significa confirmação. Então, por isso que muitas coisas na Bíblia são ditas 2 vezes, porque é confirmação. Quando Moisés fala sobre alguém que for acusado, precisa trazer quantas testemunhas? 2, porque é confirmação. Número 3 é o número da divindade, o número divino, o número de Deus. Por isso que Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo.
E aí você tem outros números, o 7, por exemplo, né? Que é muito conhecido. Por que tem tanto 7 na Bíblia? Porque o 7 é o número da perfeição, da completude. Você tem o número 6, que é o número da imperfeição, o número do homem, do ser humano. E assim por diante, tá? E aí quando a gente pega o número 144.000 e a gente vai quebrando esse número, dividindo esse número em partes, a gente vai perceber o seguinte. Se você pegar 144, você vai perceber que esse número, na verdade, é 12 vezes 12. Usa a calculadora aí. 12 vezes 12. Vai dar quanto? 144. Ok? E quando você coloca o 1000 depois, né? O múltiplo do milhar, 000, todo múltiplo de zero no conceito judaico é algo amplo, algo grande, algo bem imenso, né? Algo duradouro. É isso que significa. Então, quando eu pego 144.000 e eu divido em 12 vezes 12 vezes 1000, eu entendo o seguinte, 12. O que é o número 12 no conceito judaico? Universalidade. Por isso que você tem 12 tribos de Israel, que significa alcança todo Israel. Por que você tem 12 discípulos? Jesus não podia ter escolhido 10, 15, 20, 12 discípulos. Jesus quis mostrar 12, que ele alcança, né, a todos. Você tem 12 portas lá na Nova Jerusalém, também universalidade. Então eu tenho o seguinte, 12 vezes 12. A universalidade falada duas vezes. Lembra que eu falei que 2 é confirmação? 12 vezes 12. Está confirmando a universalidade. E o múltiplo de zero, que significa uma quantidade imensa. Então, quando o autor escreve 144.000, ele não quer ser positivista, ele não quer dizer que são 144.000 pessoas, ele quer dizer que essa salvação que vai ser estendida, ela vai ser estendida de uma forma universal. Isso está sendo confirmado porque estão duas vezes o 12 ali, e de uma forma muito ampla. Porque a salvação não é só para 144.000 pessoas. Imagine, gente, se Jesus foi mandado do céu, Deus manda seu filho, Jesus morre com a dor que ele morreu, o sofrimento que ele morreu, para salvar 144.000 pessoas. Eu nem sei quantos habitantes tem em São Sebastião, mas seria o quê? Para salvar só a cidade de São Sebastião? Então, a gente reduzir a salvação numericamente, a gente precisa ter cuidado quando a gente olha para a Bíblia. Também não estou falando que todo número bíblico ele não é correto, né? Já me perguntaram em aula, por exemplo, pastor, o que significa 5 pães e 2 peixinhos? Eu falei, significa que tinha 1, 2, 3, 4, 5 pães e que tinha 2 peixinhos. É isso, não significa mais nada. Então, tomemos cuidado, porque o livro do Apocalipse, ele é alegórico. Ali a ideia é passar, sim, que há um grupo imenso de pessoas que serão salvos e que terão um atributo especial diante de Deus. Assim como temos na Terra funções, numa empresa não é assim? Tem aquele que varre, tem aquele que trabalha no computador, tem aquele que está no balcão de vendas, tem aquele que está no estoque, não é assim? No céu também. No céu nós vamos ter, na eternidade, nós vamos ter atividades. Vão ter aqueles, esse grupo específico, que vai ter um trabalho especial diante do Senhor. Mas não significa que a salvação se resuma só a 144.000. Desculpa falar tão rápido e explicar de uma forma tão assim corrida, mas é para tentar mostrar para vocês um pouquinho do entendimento bíblico coerente. A saideira agora, pastor. A Bíblia fala a respeito de 2 ceias lá no Apocalipse. 2 ceias? Tá, então o que acontece? Eu vou usar o mesmo critério que eu falei agora. Lembra que 2 é confirmação? Se você olhar no Apocalipse, você vai encontrar também 2 bestas. Você vai encontrar a besta que sobe da água e a besta que sobe da terra. Então, quantas bestas vai ter nessa história do Apocalipse? Tem 2, porque está escrito que são 2. Só que, na verdade, é uma besta só. São 2 formas de apresentar o mesmo conceito, que é essa liderança humana usada pelo diabo para conduzir, para estar à frente do governo do anticristo. Quando a gente vê 2 ceias, na verdade, o que a gente está vendo lá é a confirmação daquela ceia que vai haver nas bodas do Cordeiro. E o que são bodas do Cordeiro? Não é a salvação final, não é a plenitude final. É uma, como que eu posso falar assim?
é uma pré-festa. Sabe quando você antecipa assim, olha, vamos fazer um esquenta? Já ouviu essa expressão? Então, a bodas do Cordeiro é um esquenta da salvação eterna. E é lá que vai haver a ceia, onde o Senhor vai servir a todos os arrebatados. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê essa realidade das ceias, nós estamos vendo as confirmações, a citação dúbia, duas citações do mesmo evento, só que não são eventos distintos. Volto a dar o exemplo da besta. Se alguém for olhar para a Bíblia, pastor Carlos, de uma forma literal, ele vai afirmar que tem duas bestas, porque tem a besta que sobe da água e a besta que sobe da terra. Só que, na verdade, não são duas. É uma só. Ok? Legal, pastor. É isso aí. Já acabou as perguntas aqui. O pessoal está falando que tem que ter a segunda parte. Hashtag parte 2 colocaram. Bem, mas a gente continua, a gente marca depois outro momento. Sabe, pastor, esses temas, eles são muito complexos e eles são muito abrangentes. Então, para a gente falar em 1 hora e dar respostas assim completas, fica bastante difícil, porque tem que condensar demais. Por exemplo, essa explicação dos números que eu dei. Você passou pelo nosso curso de teologia, você vai se lembrar. A gente passa algumas aulas e dá vários exemplos disso, escreve, mostra. E aqui eu estou só falando. Então, para os nossos irmãos aí que estão assistindo, tem que usar a imaginação. Então, a gente pode sim marcar outros momentos para a gente conversar, não só sobre esse tema, mas outros temas importantes da Bíblia Sagrada. É lógico que esse tema é muito palpitante, as pessoas querem saber. É o fim do mundo? A gente vai acabar tudo? A gente vai morrer? Como é que vai ser? Eu vou sofrer na grande tribulação? Não vou? E as pessoas ficam muito alvoroçadas com isso, né? Mas lembre, pessoal que está assistindo aí o Café com o Carlão, que está virando já jantar com o Carlão, estou sentindo o cheiro aí da comida que a Roberta está fazendo aí, já está chegando aqui, né? O feijão está cheirando aí, viu, Roberta? Então eu quero falar para você, lembre disso. O mais importante, não olhe para o Apocalipse com medo. Não olhe para o Apocalipse como agenda do fim do mundo. Não é assim. É um livro alegórico, vai falar assim, de muita coisa que vai acontecer, mas a mensagem principal é dar esperança. Sabe lá o que é isso? Você ter essa certeza, não importa o que aconteça, se a minha vida é boa, se a minha vida é ruim, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se o governo é de direita, de esquerda, se o Brasil está por cima, está por baixo, não importa, o nosso final é um final de vitória. Essa é a mensagem do Apocalipse. A alegria da salvação, a alegria de saber que se nós somos fiéis, a gente não tem que ter medo de diabo, medo de grande tribulação, medo do inferno. Gente, inferno não foi feito para crente. Inferno não foi feito para crente de verdade, para gente que é sincera diante do Senhor. Então faça a tua parte, seja fiel a Jesus, acredite em Cristo, tenha esperança, porque independente das dificuldades que surgirem, maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. E no final da tua história, da nossa história, nós vamos viver vitória nessa vida terrena e a maior de todas, que é a vida eterna no céu. Amém, pastor? Esse foi o nosso primeiro dia aí foi muito abençoado, de grande proveito. Creio que, embora, como o pastor falou, é um assunto bem amplo aí que precisa de mais tempo, mas deu para esclarecer. Acredito que as perguntas aí foram bem respondidas, deu para ter uma ideia. Esse é o objetivo. Sabemos que não é para realmente... Não é um curso, né? Embora já tenha gente pedindo o curso de teologia online. Também já tem gente pedindo já. Mas já deu para responder, foi abençoado. Esse é o intuito. Agora, nas próximas semanas, vamos estar convidando outros pastores com outros temas aí para as pessoas entrarem mesmo e a gente esclarecendo aí algumas dúvidas. Já é alguma coisa, né? Já dá para a gente aprender um pouquinho. Né? E agradeço ao pastor de coração por disponibilizar esse tempo. E eu creio que aí as pessoas vão conhecendo um pouquinho mais do nosso ministério, dos nossos pastores e aprendendo um pouquinho. Amém. Amém, pastor? Isso é importante. E eu quero agradecer, viu, pastor Carlos? Agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, dizer a todos os nossos irmãos que estamos acompanhando aí o nosso prazer que você esteve essa hora aqui conosco. Parabenizar o seu trabalho, pastor Carlos, aí em São Sebastião, na nossa Igreja Missão Nacional, que para nós é um orgulho muito grande, a você, a Roberta, a sua família, os obreiros e os irmãos da igreja, o meu grande abraço
E a todos que estão ligados aí no nosso Café com o Carlão, que você permaneça firme com Jesus. E eu estou aqui à disposição. Dando certo no meu horário aqui na minha agenda, é só a gente marcar e estamos juntos para falar de Gênesis a Apocalipse, do que for, porque a Bíblia Sagrada é gloriosa e falar da palavra do Senhor é o que mais me encanta. Grande abraço a você, um grande abraço aos nossos queridos ligados aí e que Jesus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, pastor. Fica na paz. Deus guarde. Fica com Deus. Amém, meus irmãos? Esse aí foi o nosso primeiro Café com o Carlão, né? Acredito que foi um momento de grande proveito, onde aprendemos aí um pouquinho com o nosso pastor presidente, pastor Milton, né, que conhece pouquinho da palavra, né? Deu para perceber que conhece pouco e é bênção. Nas próximas semanas, esteja conosco aí no Facebook, tá bom? Vamos estar convidando outro pastor do nosso ministério, e não só do nosso ministério, à medida do nós vamos avançando com esse trabalho, outros pastores de outros ministérios. E como eu falei para os irmãos aí na igreja durante a semana, e falo aqui para todos vocês, tragam sugestões de temas, daquilo que nós vamos discutir, daquilo que nós vamos aprender, para que nós possamos estar enviando aí o convite para mais pastores. E a semana que vem estamos de volta. Creio que se tudo der certo, às 6 horas em ponto. Hoje foi um pouquinho difícil de conectar com o pastor Milton, mas deu certo. Uns 20 minutinhos de atraso, mas deu certo e foi bênção. Amém? Então, a semana que vem, temos um horário marcado, às 18 horas aqui no Facebook. Também nos acompanhe aí nos nossos trabalhos online, tá bom? Terça e quinta, agora no novo horário do nosso culto, às 8 horas da noite. Terça e quinta, 8 horas da noite. Também lá no YouTube temos o nosso canal, Missão São Sebá. Entra lá, se inscreva no nosso canal, dá um like nos vídeos, lá tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Tá bom, meus irmãos? É isso aí. Tamo junto. Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Vai, conclui.